Olá, nesta edição do Papo com o Editor do Broadcast Político, recebemos a secretária municipal de Cultura de São Paulo, Lígia João Antônio. Comigo nessa entrevista, o repórter Matheus de Souza, do Broadcast Político, que também é responsável por este nosso roteiro. E também a Júlia Pereira, responsável por essa ponte remota. Secretária, boa tarde, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista. Eu queria começar perguntando a respeito da virada cultural, que é um evento importante para a cidade de São Paulo, e um evento também que tem seus aspectos econômicos, né? A gente vê um evento que tem um aporte cada vez maior, né? Nesse ano, se eu estiver errado, eu peço que a senhora me corrija, deve ter um aporte de 60 milhões de reais aos cofres públicos, né? No ano passado foi um pouco menos, 46 milhões de reais, que é um aumento considerável, né? Eu queria saber, primeiro, como é que é formada essa verba, né? Ela é totalmente pública, há nesse cálculo aí aporte da iniciativa privada, e como é que a senhora vê os impactos econômicos desse evento que durou ali um fim de semana, né, na cidade? Uhum. Boa tarde. A gente fala da virada cultural, né, como um evento, né, de um fim de semana, mas na verdade ele é um evento que ele está sendo planejado há mais de um ano, né? Então a gente tem uma equipe, uma coordenação, né, de programação aqui na Secretaria Municipal de Cultura que vem planejando esse evento há mais de um ano, e esses recursos, né, que a gente coloca no evento da virada cultural, né, ele não é só para este fim de semana. Muitas vezes as pessoas acham, né, que é um investimento pontual, mas ele reverbera na cidade depois, né, de outra maneira. A virada cultural desse ano ele está beirando aí os 60 milhões, né, se a gente considerar os investimentos tanto na contratação artística, né, que a gente hoje, para a virada cultural, a gente está contratando aí mais de 500 atrações espalhadas, né, por toda a cidade, nos nossos equipamentos também, então são 12 arenas, com 22 palcos, mas também bibliotecas, casas de cultura, museu, teatro, além das parcerias que a gente tem com o SESC e outros institutos culturais. E a outra parte, ela conta da infraestrutura, né? Então, para esse evento acontecer, a gente precisa da infraestrutura de palco, infraestrutura de banheiro químico e principalmente pessoas, né? Então, a gente tem aí uma geração de emprego de pessoas. Os empregos que a gente gera com a própria virada. E isso vai reverberando na cidade, né? Porque a partir da descentralização da virada, a gente percebeu que em cada território a gente tem uma economia local girando, né? Nesses 2 dias, né? Começa um pouco antes, enfim, mas nessa semana prévia da virada, né? Nesses 2 dias, da economia local girando também, né? Então, a gente entende, né? Que é um valor alto quando você pensa, né, num fim de semana, mas ele não é um dinheiro que ele é investido apenas no fim de semana, ele é planejado aí ao longo de mais de um ano. E esse dinheiro é formado de que forma? É 100% a prefeitura que aporta? Isso, a Prefeitura Municipal de São Paulo aporta esse recurso na virada cultural, né, tanto na contratação dos artistas, quanto na infraestrutura da cidade. Então não tem patrocínio. Não, a gente esse ano não tem patrocínio. Existe um estudo, né, de um modelo para patrocínio que a gente tentou implementar esse ano, não foi possível, porque realmente, né, com o patrocínio a gente conseguiria aí diminuir um pouquinho, né, o recurso público investido, e a gente entraria com patrocinador. Eu acredito que para o próximo ano, se a gente conseguir se aprofundar nesse estudo, esse vai ser um caminho, é um modelo que a gente vem estudando, sim. Matheus tem uma pergunta. Né? E a minha pergunta é com relação a esse salto, né, de 46 para 60 milhões. Ao que se deve essa inflação aí, né, no evento? É uma tendência que vocês veem que vai continuar, que parece que esse ano é o mais caro dos últimos 10 anos, aí 2025 vai ser mais caro, 2026 vai ser mais caro, essa é a tendência do evento? Olha, o investimento na cultura, né, ele tem aumentado ano a ano, tanto nos eventos e nas programações, também quanto na contratação direta de artistas, através dos nossos programas de formação. A gente tem a EMIA também, né, a nossa Escola Municipal de Iniciação Artística, que teve um aporte maior, né, de investimento. Então,
o que eu vejo que aconteceu esse ano, né? Primeiro que a gente veio aí de um ciclo, né, pandêmico, né, que 2021 a gente teve, né, a retomada, 2022 a gente veio aí com uma infraestrutura um pouco menor, 2023 a gente já conseguiu descentralizar mais para a cidade, e essa infraestrutura descentralizada, ela teve um aumento, né, quando a gente coloca na ponta do lápis aí a contratação, né, de equipamentos, isso no mercado em geral, não é só para a Prefeitura de São Paulo que esse custo aumentou, né? E a gente tem a questão dos cachês dos artistas. Eu acho que no Brasil, eu acho que é um momento onde os artistas agora deram um upgrade, né, dos cachês, e é um valor que a gente não consegue controlar aqui através na administração pública. Ele acaba entrando num valor de mercado. Então, se a gente quer trazer artistas consagrados, que são uma demanda, né, da população, a gente precisa acompanhar um pouquinho esse cachê que ele está seguindo. Mas eu percebo que de 2025 para frente, e isso até uma notícia que saiu ontem ou anteontem, né, do cancelamento dos shows da Ivete Sangalo e da Ludmilla, né, que eles cancelaram uma turnê, que o mercado vai começar a se regular a partir de agora, num número mais próximo, né, de um ideal aí para os cachês dos artistas. Realmente, a gente teve um aumento muito grande dos cachês, né, mas eu acho que agora o mercado vai começar a regular esses valores. Então, para 2025, a nossa expectativa é que não tenha um aumento tão significativo como teve agora, a não ser que a gente invista em mais palcos pela cidade, né? Até complementando um pouquinho, desculpa, Galvão, esse investimento maior tem tido um retorno, você comentou, né, que tem um retorno financeiro para a Uhum. cidade. Está conseguindo acompanhar? Estão investindo mais na virada cultural? Ela está dando o retorno esperado ao longo desses anos? Olha, tem dado um retorno não só de investimento, mas também na formação dos nossos profissionais. Uma coisa que eu observo muito, eu vim da supervisão de formação aqui dentro da Secretaria de Cultura. Então, as minhas falas vão sempre nesse sentido, né, de formação, porque eu acredito muito que a formação cultural ela é muito importante para a gente construir as bases de políticas públicas da cultura na cidade, né? Então, a virada cultural, ela acabou virando uma escola mesmo de produtores culturais na cidade, né? Então, esse ano, inclusive, a gente conseguiu pela primeira vez colocar o programa Jovem Monitor Cultural, que é um programa nosso aqui da Secretaria de Cultura, eles participando ativamente da virada cultural, né? Então, eles já estão na informação, né, com a equipe da virada cultural desde a semana passada, mas eles vão ter a oportunidade nesses 2 dias de aprender em loco, né, como se produz um evento desse tamanho, né, que eu acho que é um dos eventos maiores eventos da cidade. Então, além desse impacto financeiro que a gente vê logo de cara, né, quando a gente está lá no território e a gente vê aquele comércio local vendendo, se movimentando, a gente tem esse movimento de formação dos profissionais que lá atrás talvez não tinham uma capacitação profissional tão boa e ao longo, né, das viradas, ele foi se capacitando e hoje esse profissional, né, que atua nas viradas culturais, ele consegue atender tanto o mercado público, né, então ele consegue tanto atender a administração pública quanto o mercado privado. Isso gera o quê? Gera renda. Né? Então, hoje eu não tenho um estudo formatado no impacto, né, desses 20 anos da virada, inclusive a gente quer muito fazer esse estudo, né, na formação dos profissionais e como isso impactou na renda deles, né, e no aumento de eventos da cidade. Né? Então, quando a gente observa São Paulo é a maior cidade de eventos de negócios do Brasil, né? E uma das maiores do mundo. E o evento cultural, ele entra também, né, nessa conta. Secretária, eu queria abordar uma questão da virada, que é sempre recorrente, assim, ela inclusive recebe muitas críticas em relação a isso, que uma questão é a divulgação. Como é que se dá a divulgação desse evento, Uhum, né, para atingir todos os públicos, né? Há críticas de uhum, que há falhas nisso, e como é que é preparada a questão da segurança pública, né? uhum.
Quanto à divulgação da virada, inclusive, eu vi, acho que 2 postagens, né, falando das falhas da divulgação da virada cultural nas redes sociais, né? E eu, como venho desse lugar de formação, né, que a gente está em todos os territórios da cidade, e quando a gente vai lançar um programa voltado para as periferias, e a gente observa que a divulgação, ela está além da bolha das redes sociais, É diferente, né? é diferente, né? Então, a virada cultural existe, claro, é inegável o poder de alcance das redes sociais, mas as redes sociais, dessa experiência que eu tenho aqui na Secretaria de Cultura, ela tem de uma bolha, né? Uma bolha muito específica. E a gente precisa fazer uma divulgação que ela é mais no território. E como a gente faz isso? As subprefeituras da cidade, as 32 subprefeituras, ela possui supervisores de cultura em cada subprefeitura. E esses supervisores de cultura, eles são os nossos articuladores territoriais para fazer aquela conversa que a gente não vê na rede social. Então, eles têm grupos de WhatsApp, eles participam junto com as rádios comunitárias, as rodas de conversa, as reuniões. Então, a gente tem esse braço nos territórios acontecendo. A gente tem mais de 100 equipamentos de cultura na cidade. Então, a gente tem aí diversos agentes públicos que estão na ponta, divulgando a virada cultural fora das redes sociais. Quando a gente chega para montar o palco da virada cultural num território que antes, né, não tinha acesso a um evento desse tamanho, a própria montagem, né, do evento vira uma divulgação local. Então, eu percebo, né, que a gente, isso posso me colocar também, né, nessa bolha de classe média que mora na região mais central, a gente acompanha muito a divulgação dos eventos na rede social, ou então numa mídia impressa, na televisão, mas nos territórios, a questão do articulador territorial é muito importante. E a gente tem isso nos nossos agentes públicos e também nesses grupos aí, né, que vão divulgando espontaneamente para a gente. Então, você não concorda com essa crítica das redes com relação à divulgação? Olha, eu concordo em partes, porque eu acho que as redes sociais, elas podem sempre ser um potencializador das nossas ações, né? O Instagram da Virada Cultural, ele está divulgando todos os eventos. As pessoas às vezes falam, né? Mas não está... 2 semanas atrás, não estava divulgando, por exemplo, a Maiara Maraíza, que começamos a divulgar hoje. E aí é uma questão de administração pública, né? Porque eu não posso divulgar um artista que não esteja contratado. E as contratações, às vezes, elas demoram, né? Eu preciso empenhar o recurso, o dinheiro, né, na contratação desse artista para eu realmente poder divulgar. Então, acolho, né, as críticas que vêm aí das nossas redes sociais, mas, assim, eu gostaria de enfatizar que a rede social, ela não é o nosso único canal de divulgação, né? É claro que a gente gostaria de ter mais tempo de TV para divulgar, é claro que a gente queria ter capa nos jornais, nas revistas, enfim, a gente gostaria de ter tudo isso, né? Mas a administração pública, ela faz a gente fazer escolhas, né? E as escolhas financeiras, né, são bem importantes, e pela nossa experiência, né, de divulgação nos territórios, que é o nosso foco é estar nas pontas da cidade, a gente entende que esse articulador territorial, esse fomento local de divulgação, de rádios comunitárias, jornais de bairro, grupos de Facebook, né, a gente nos últimos trabalhos que a gente fez aqui para divulgar os programas, Rede da Hora, por exemplo, que é um programa voltado para jovens, a gente percebe que os grupos de Facebook, eles têm um poder muito grande, os grupos de WhatsApp, porque a gente quer realmente chegar na pessoa que está lá em Parelheiros, na cidade de Tiradentes, em Itaquera, a gente quer chegar nessas pessoas. O Galvão comentou um pouquinho sobre a questão da segurança, até... Desculpa, eu acabei não falando sobre Não, isso. mas até vou até A gente Organizar complementar, nessa porque questão. Porque assim como a própria virada é uma organização grandiosa, né? A gente presume, né? É bem grande. Primeiro que a gente tem uma Se você articulação... quiser complementar, Matheus, fica à vontade. Não, porque eu, Por eu ia favor. comentar até uma matéria que o Estadão fez, ele mandou uma repórter para cobrir o evento no Vale do Anhangabaú e ela comparou com um filme de apocalipse. Ela falou que a questão da segurança era uma problemática gigante. Eu queria entender o que Em sente... 2022, né? Isso em Isso, 2022. 2022. A gente teve uma questão muito grande em 2022,
de um entendimento equivocado lá do que seria o ideal, né, até de organização de espaço físico do que foi a virada cultural, e aprendemos com os nossos erros. Acho que é importante a gente dizer, né, que os erros eles podem acontecer. Claro que a gente, como gestores públicos, a gente tem que minimizar isso o possível, né, para que eles não aconteçam. Em 2022, a gente teve uma questão muito séria, realmente, que foi ajustada para 2023 e que a nossa expectativa é que em 2024 também a gente consiga manter os bons índices que a gente teve em 2023. Em 2022, por conta desse equívoco, né, no próprio desenho espacial, né, da dispersão das pessoas, a gente teve esse problema. Em 2023 não teve esse problema, inclusive eu estava essa semana, né, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e eles elogiaram, né, a organização o ano passado, porque o ano passado parece que teve 3 ocorrências de furto de celulares, né, as que foram levadas até a polícia, né, claro que tem ali uma subnotificação, a gente sabe que isso em todos os casos, mas o que chegou até a polícia é que teve 3 ocorrências de furto de celulares. Então, para a gente, realmente foi uma vitória. A gente sabe que a questão de segurança pública, ela é uma questão muito importante na nossa cidade, mas a gente está muito atento a isso. Então, a gente tem a Polícia Militar, a gente tem a Guarda Municipal, que está bem alinhada com a organização, né, da virada cultural, para que não aconteçam ocorrências como aconteceram em 2022. Mas mesmo em 2022, né, nas arenas dos bairros, a gente não teve ocorrências, né? Então, a gente entende também que no bairro, né, no território, nas pontas, a organização lá, porque existe uma organização do próprio território, né, que está recebendo essa virada, acolheu muito melhor a organização do evento, né? Então, e aí, a partir de 2023, a gente conseguiu, sim, corrigir os erros, né, que a gente cometeu em 2022. Secretário, eu queria só virar um pouquinho a chave, né, dentro do nosso assunto, que é broadcast político, né? Eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória. Nós temos esse ano eleições municipais. A gente sabe que a senhora já chegou a participar de manifestações com críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à família Bolsonaro, com quem o prefeito Ricardo Nunes está aí formando uma aliança, inclusive com a possibilidade de indicar um candidato ou uma candidata a vice-prefeito na chapa. Eu queria saber como é que a senhora avalia esse apoio e, como secretária, se existe algum desconforto com essa situação, né? A senhora feito essas críticas e o prefeito estando aí nessas articulações para realmente ter esse apoio do Bolsonaro. Em 2020, entre 2018 e 2020, eu era afiliada à Rede Sustentabilidade, e saí candidata, inclusive, em 2020, pelo Partido Rede. E o Partido Rede Sustentabilidade foi um dos partidos que mais se opôs, né, ao governo Bolsonaro, e naquela época, fazendo parte, né, do partido, participei, sim, de algumas manifestações, e isso eu não apago da minha história de maneira nenhuma, né? Inclusive, a gente teve uma reverberação aqui, né, com essa notícia, mas eu acredito que a política pública, né, ela precisa vir antes de qualquer disputa eleitoral, né? E por que eu digo isso? Porque eu estou na Secretaria de Cultura, né, vim para a Secretaria de Cultura coordenar os programas de infâncias aqui da Secretaria, pelo meu histórico, pela minha trajetória, até como candidata a vereadora, que era a minha pauta principal. E eu consegui implementar e desenvolver, né, 2 políticas que foram muito importantes, né, não só para a Secretaria de Cultura, mas para a cidade de São Paulo, que foi o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância e a expansão das escolas municipais de iniciação artística, que durante muitos anos, a gente tinha uma unidade só numa região da cidade, e hoje a gente vai entregar, né, vai terminar aqui o ano de 2024 com 6 unidades. Então, a minha trajetória, né, dentro da Secretaria de Cultura, ela valida a minha posição para estar aqui hoje, né, substituindo a secretária Lene Torres, que confiou no meu trabalho durante esses 2 anos, para estar aqui nessa posição por conta das políticas públicas que eu desenvolvi aqui dentro.
O prefeito Ricardo Nunes, ele está formando uma frente ampla aí com diversos partidos e diversos candidatos, né? Que a gente tem aí, por exemplo, o Aldo Rebelo, que é o nosso secretário de Relações Internacionais. A gente tem aí a Simone Tebet, que é ministra do governo Lula, mas é do partido do prefeito, Baleia Rossi, enfim, pessoas aí que estão, né, transitando aí por diversos partidos e diversos governos, mas estão apoiando o Ricardo, e entre eles, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Da minha parte, estou com o prefeito Ricardo Nunes, né, na pauta da cultura. Eu sei que eu consigo entregar um bom desenvolvimento aí em relação à cultura. Não vejo nenhum, como fala, você falou uma palavra agora, que agora eu não estou lembrada. Não sinto nenhum desconforto em relação a isso, porque o nosso foco mesmo é o trabalho e as nossas entregas de política pública. Estarei, né, com o prefeito Ricardo Nunes, né, na campanha, independente de quem estiver do lado dele. A senhora vai participar ativamente da campanha, então. Sim, sim. Mesmo que haja algum vice bolsonarista, por exemplo, na chapa. Olha, eu faço parte dessa gestão, né? E as oportunidades que foram me dadas aqui para desenvolver esse trabalho, que eu acredito como política pública, eles estão acima da escolha do prefeito que ele tiver como A vice. senhora se coloca mais como uma secretária técnica do que política? Sim, uma secretária técnica. Tem um trabalho técnico que eu venho desenvolvendo aqui. E aí é curioso, porque é a minha primeira experiência na administração pública. Mas foi um casamento muito, assim, eu brinco, né, que foi um casamento perfeito, né, porque eu vim para cá com uma vontade muito grande de implementar as políticas de infância na Prefeitura de São Paulo, tive as oportunidades para fazer isso, para fazer essas entregas, e hoje na cadeira de secretária de Cultura, né, e aí quero reforçar que eu estou designada nessa cadeira, estou tendo a oportunidade de ampliar esse meu olhar técnico, né, que foi uma experiência muito intensa nesses dois anos e meio que eu estou aqui, né? Então, eu vim de um lugar da iniciativa privada, enfim, vim de outros lugares, e eu acho que isso também foi uma vantagem, né, de trazer aí um pouquinho da experiência que eu tinha fora, né, da administração pública. Nesses 2 anos e meio, aí eu consegui aprofundar esse olhar técnico, e sou apaixonada pelas políticas públicas, né? Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí sobre a minha atuação antes de estar aqui na Secretaria de Cultura, vocês vão ver que eu sou uma apaixonada pelas políticas públicas, eu defendo as políticas públicas, meu filho nasceu no Hospital do SUS, estudo em escola pública até hoje, então eu defendo realmente as políticas públicas. Então, esse olhar técnico eu consigo trazer, sim, para a Secretaria. Eu fui até acompanhar um pouquinho, fui ler um pouquinho da sua história. Até confirmar se é um tweet seu defendendo o SESC, falando que a carteirinha do SESC é importante, atrai muita gente para São Paulo. Sim, a carteirinha até uma brincadeira que eu fiz, né? Esse post, se for o mesmo que eu estou pensando, que alguém comentou, porque assim, tem gente que casa para ter convênio, né? Eu casaria com alguém para ter a carteirinha do SESC. Exatamente. Não é? É uma brincadeira que eu fiz no Twitter, né? O SESC, ele é um grande ator, né? Ele é um grande parceiro nosso nas políticas públicas nas políticas de cultura, né? Ele é um grande, inclusive ele vai estar com a gente na virada cultural. E o Desculpa, SESC perdão, teve um aumento na participação do SESC na virada cultural, né? teve um aumento, sim, eles estão com todos os SESCs, né, com programação para virada cultural. Então, a gente tem, né, a Secretaria de Cultura e o SESC como grandes atores de cultura no município de São Paulo e no caso do SESC no Brasil, né? E uma coisa que a gente vê muito aqui, artistas que a gente contrata aqui e depois o SESC contrata para apresentações lá e vice-versa, né? Então, eu acredito muito, assim, né, que políticas públicas, né, de cultura, mas também esses parceiros aí que a gente tem nas instituições. Então, então você foi ver o meu Twitter, o meu Instagram, você viu o quanto eu já divulguei de iniciativa para crianças, sou super defensora da ocupação dos espaços públicos pelas crianças, pelas mães. Eu acho que, como eu já falei aqui, a questão da formação cultural, para mim, é muito importante. Eu acredito que para a gente manter, né, esse ecossistema de cultura, não basta só você investir
de recurso, você tem que formar essa base aí de espectadores e de consumidores de cultura também. Secretária, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria saber da senhora, gostaríamos de ouvir da senhora, qual é a sua avaliação da atuação hoje do Ministério da Cultura, do governo Lula, e da atuação da ministra Margarete Menezes. Como é que a senhora está enxergando essa questão da gestão da política cultural no âmbito federal? Uhum. A retomada do Ministério da Cultura ele foi muito importante. Então, eu brinco, né, que eu trabalhei com teatro também, eu sou de uma era pré-Lei Rouanet, né? Então, depois que veio a Lei Rouanet, estudei bastante sobre a Lei Rouanet, né, que todo mundo, as pessoas batem muito na Lei Rouanet, mas quando você vai estudar ela a fundo, você sabe a importância, né, de uma lei de incentivo federal para o país, né, para o desenvolvimento cultural do país. Então, a retomada do Ministério da Cultura foi muito importante, né, foi uma decisão muito importante, porque a gente precisa ter essa coordenação federal para as políticas federais chegarem nos municípios, né? Então, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que a gente recebe aqui no município, ela precisa ter uma coordenação federal. No caso de São Paulo, né, comparando aí com outros municípios, a gente fica numa situação até um pouco mais confortável, porque a gente já tem aí leis de fomento, a gente já tem uma coordenação de fomento dentro da Secretaria de Cultura, que consegue absorver essa demanda aí de Lei Rouanet, de Paulo Gustavo, de Aldir Blanc, a gente já tem essa expertise. Muitos municípios não têm, né? Muitos municípios sequer têm uma Secretaria de Cultura. Então, eu acho que essa atuação é muito importante, essa coordenação vinda do Ministério da Cultura é importante, e a Margarete Menezes, ela tem um olhar muito sensível para as ações afirmativas, que são políticas que a gente tem feito muito aqui no município, né? Então, desde que eu entrei aqui em 2021, a gente ampliou bastante a contratação de pessoas pretas, pardas e indígenas, a valorização das culturas populares, a contratação de pessoas com deficiência, que é uma das prerrogativas também que o Ministério da Cultura tem trazido aí na Aldir Blanc, na Paulo Gustavo. Secretária, eu agradeço muito a sua participação nessa entrevista. Muito obrigado, secretária municipal de Cultura, Lígia Jalantônio. Agradeço ao repórter do podcast político, Matheus de Souza, que foi o autor deste roteiro, e também a Júlia Pereira, que fez a nossa ponte remota. E continue acompanhando as notícias do broadcast político.